A Inglaterra, o berço da Revolução Industrial, não tem mais aço. Estamos em uma situação de turbulência geral na geopolítica global. Países estão tomando choques econômicos. Europa só fala em militarização. O imigrante tem sido pintado como o vilão nos Estados Unidos, um país criado por imigrantes. Também na Europa. Enfim, a crise chegou para ficar no mundo branco e rico do norte ocidental, o ocidente coletivo, aí liderado por aquele país Yankee lá do tio Sam, do Rabino Sam, que é os Estados Unidos da América. Trump trouxe a instabilidade aos Estados Unidos. Quer que o mundo pague por esta instabilidade, maltrata seus melhores amigos, enquanto a Ásia trabalha e produz. Em meio a tudo isso, um evento muito positivo ocorreu esses dias aí, acho que até ontem, em São Petersburgo, na Rússia. O presidente Vladimir Putin se encontrou com um enviado dos Estados Unidos, o Steve Witkoff. Conversaram, como não poderia deixar de ser, sobre a crise na Ucrânia. Um enviado russo, Kirill Dmitriev, também participou da reunião. Aliás, o Dmitriev visitou a Casa Branca no dia 2 de abril agora, né? Encontrou o Witkoff antes da reunião com o Putin. Então vocês veem aí o avanço da diplomacia, né? Especialmente entre Rússia, China, Índia e agora os Estados Unidos, hein? E outras potências. Bom, deve reassumir a diplomacia a sua importância no mundo, em vez de resolver todas as questões na bala, né? Porrada e bomba, que é o modo Yankee de ser, né? O do conflito perpétuo, o das guerras eternas, né? Também está em curso em Muscat, no Irã, as delegações dos Estados Unidos e do Irã para tratar da questão nuclear iraniana. E diz aí uma voz que não é nada desprezível que eles estão lá, na verdade, para falar sobre o Iêmen, sobre os Houthis, né? Bom, isso deve estar na conversa. No meio desses esforços diplomáticos existe a ameaça, o insulto, as bravatas e, mais significativamente, a guerra tarifária iniciada por Washington, além da pressão, né, de que vai atacar o Irã. Bom, solicitada, obviamente, pelo sionista e genocida assumido, o atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Então, veja, ao impor tarifas unilateralmente ao mundo inteiro e depois pausá-las e em seguida aumentar as tarifas sobre a China para 145%, o presidente Trump desencadeou um processo para levar em um prazo mais ou menos curto a desintegração do sistema financeiro global, que já está à beira de um colapso. Então, veja, fazer aqui uma analogia, o Covid foi uma crise de saúde, né, causada por uma gripe estranha, não é isso? Já o tarifaço é uma crise econômica causada pelo trumpismo estadunidense. A globalização estava indo ao encontro da China e de encontro aos Estados Unidos. Isso é intolerável aos Yankees do tio Sam. Estava indo favoravelmente à produção chinesa e desfavoravelmente ao processo de financiarização e de perda produtiva lá dos Estados Unidos. E é por isso que ele quer melar a globalização de uma vez. A escalada vai rumando para águas tortuosas e desconhecidas. É uma guerra financeira aberta, está em curso. Quem usou essa expressão guerra financeira aberta foi o diretor de câmbio do Deutsche Bank, o George Saravelos. Uma crise sistêmica do sistema financeiro global ameaça e está em curso aí, né? E os focos de guerra aí atuais podem, inclusive, piorar. Veja, uma escalada da guerra da Ucrânia, como tem sido pregado e apregoado por líderes fantoches da Europa, pode piorar as coisas na Ucrânia. Por outro lado, a Europa parece que começa a ceder ao modo chinês de ser. Bom, e a China é aliada da Rússia, então vocês podem ver para quem os sinos dobram. Quer dizer, eu quero fustigar a Rússia lá na Ucrânia e quero ser amigo da China. A Rússia é uma potência militar, aliás, é uma superpotência militar. E a China é uma superpotência industrial. E no modo chinês de ser, não se usa a guerra como modo principal de desenvolvimento da espécie humana. Isso não faz parte da cultura chinesa. Então eu acredito mais no modo confucionista chinês do que no modo MMA e UFC dos estadunidenses. Então a Europa vai ter que saber por quem os sinos dobram, né?
Nesta semana, a China impôs tarifas correspondentes às impostas pelos Estados Unidos, de 125%. Aí os Estados Unidos aumentou as suas para 145%. Aí o presidente Xi Jinping, que é o adulto na sala, falou sobre a necessidade de relações diplomáticas e não de intimidação. E aí o Xi Jinping, também junto com o primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, que está visitando Pequim, ele disse: não há vencedor em uma guerra tarifária. Ir contra o mundo só vai resultar em auto-isolamento. O ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, figura de proa, disse: a China, como um membro responsável da comunidade internacional, permanece firme não apenas para defender seus direitos e interesses legítimos, mas também para salvaguardar os interesses comuns da comunidade internacional, até para garantir que a humanidade não seja arrastada de volta para um mundo selvagem, que é o mundo europeu das guerras mundiais, das guerras napoleônicas, das guerras dos 100 anos, das guerras dos 30 anos, das guerras religiosas, né? Das guerras medievais, medonhas, as cruzadas e por aí vai, né? Bom, e depois agora nós estamos vendo o Trump ceder na questão dos iPhones, computadores eletrônicos, zerando a tarifa. E ontem milhares de produtores de soja nos Estados Unidos, o que envolve aí uns 500 mil estadunidenses ligados ao negócio da soja, imploraram ao Trump para zerar o negócio da soja. Veja, e a China está comprando soja com o navio lá no meio do oceano. Simplesmente o navio brasileiro desvia a rota e vai para a China, não há dúvida, ele compra no meio do jogo, simplesmente assim. A Zep Larouche, da revista EIR, que eu já trouxe várias vezes aqui no canal, num seu artigo, ele aponta os danos da guerra tarifária. Se o Trump persistir na guerra tarifária, vai haver uma onda de falências nos países do sul global. Aí é problema, hein? Empresas ligadas aos agricultores americanos vão falir. Vem inflação, falências de empresas privadas. Enquanto isso, os detentores de títulos do Tesouro americano serão forçados a converter os títulos para prazos gigantes, por exemplo, prazos de 100 anos, hein? Como sugeriu Stephen Miran, assessor econômico de Trump. Então você vai comprar o título e só o seu tataraneto vai poder vender o título. Bom, isso é uma espécie de confisco, né, de expropriação dos países fracos. O pensamento belicoso e delirante de Washington é replicado ou clonado lá em Bruxelas, né, na União Europeia. A chamada coalizão dos dispostos. Veja, os dispostos são os clones europeus que querem fornecer ajuda militar à Ucrânia. Veja, é uma má ideia e é uma má ideia fixa, né? Em Varsóvia, na Polônia, também rola uma reunião dos ministros das finanças da União Europeia. A delegação britânica insiste que a solução da Europa é enviar armas a milhares de quilômetros de distância para a Ucrânia. Além disso, eles afirmam que é urgente rearmar a Europa. Veja, parecem nostálgicos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, não é? Quando destruíram toda a sua juventude. E depois foram salvos lá pelo Plano Marshall, né? Do dólar americano, né? O que levou à supremacia, à hegemonia dos Estados Unidos. Cientistas políticos e sociais já observaram que, periodicamente, a Europa entra num processo irreversível de autodestruição. Eles começam a se matar uns aos outros, um furor racial e bélico terrível. Ou seja, a velha tragédia grega, né, vive em suas entranhas, assim como uma espécie de um bicho incubado que periodicamente, enfim, sai arrebentando, né? O ex-chanceler do Tesouro Gordon Brown pediu uma coalizão econômica dos dispostos. Vocês já perceberam aí que os dispostos aí são os dispostos a fazer porcaria, né? Bom, esse Gordon Brown quer coletar recursos, fazer um fundo de defesa e segurança para fins especiais, né? Fora do balanço, né? Em toda a Europa. Quer dizer, a situação já está difícil e ele quer fazer um fundo fora do balanço, né? Você já imagina o que acontece quando você cai do balanço, né? E você vai cair, né? Isso daí é uma gincana, um brechó, uma quermesse de ateus ricos e racistas loucos para promover a Terceira Guerra Mundial. Parece que eles não têm mais onde cair, né? Esse pessoal não tem rumo, não tem meta, não tem futuro. Por isso é que eles veem uma solução na guerra da Ucrânia. São atraídos para isso como os insetos são atraídos para a lâmpada, né? Os pirilampos, né? Tem até aquela música
Bom, não lembro agora, as mariposas, quando chega o frio, fica dando em volta da lâmpada para se queimar, né? Acho que é o Ari Toledo que cantava, né? Essas alucinações bélicas ocorrem em meio a uma economia decrépita, senil, especialmente da Grã-Bretanha. Então vamos agora à segunda parte do nosso vídeo. Canal Luz do Fim do Túnel aqui. Vamos lá, então. Segue piorando a situação da Grã-Bretanha, hein? O primeiro-ministro do Reino Unido, né, que é Inglaterra, Escócia, Irlanda do Sul, qual mais lá? Bom, o Reino Unido. Keir Starmer convocou uma sessão do parlamento, a primeira em 4 anos, hein, com o executivo lá, né, por causa da crise siderúrgica do país, da produção de aço. Veja só, pessoal, os 2 últimos altos fornos que restaram da British Steel, né, os aços britânicos, estão em vias de apagar, de fechar, de cessar, não vai mais queimar, né? Vai apagar o fogo. Vocês estão entendendo? O forno de fazer aço. Já foram 2 paralisações no ano passado. Veja, então o Reino Unido ficará 100% dependente de importar o aço e vai passar a reciclar sucata, né? E esses caras querem rearmar, querem enviar armas, lutar na Ucrânia. Veja, está tudo decadente, pessoal. O país berço da Revolução Industrial entregou a gestão de seu aço ao grupo chinês Jinji. O Jinji produzir aço no Reino Unido e na França permitiu ao grupo chinês Jinji rotular seus produtos como fabricado no Reino Unido ou fabricado na França. Veja, é uma estratégia vantajosa aí para as vendas, né? Porque não vai como made in China, né? Quando ele vai vender. Facilita as exportações, especialmente para os Estados Unidos, onde as tarifas sobre aço chinês podem ser um obstáculo. A BBC de Londres lá destacou que você pode importar aço bruto da China, finalizar a produção no Reino Unido, né, comprada pela Jinji, e exportar com um rótulo made in Grã-Bretanha, made in França. Por aí você vê o quanto a produção de qualquer coisa hoje em dia está globalizada. E você também entende por que os Estados Unidos declarou guerra à globalização. O Jinji chinês preservou muitos empregos aí, inclusive de ingleses, ao adquirir o negócio de fazer vigas, né, de fazer trilhas e trilhos e peças longas de aço. Mas hoje a crise chegou, né? O Reino Unido seria o único membro do G7 sem produção de aço primário, o que pode comprometer a construção, a defesa, o transporte, aumenta a dependência de importações no meio de um furor de sanções impostas pelos Estados Unidos. 25% sobre o aço importado. Pessoal, nós estamos falando do país que é o berço da Revolução Industrial. A crise da British Steel reflete problemas amplos, aumento dos custos de energia elétrica, pressões lá pelo pessoal verde, lá por descarbonização, pessoal do Greenpeace, né, daqueles partidos verdes. Veja, e um mercado global que tem excesso de oferta de aço. Né? A planta de Scunthorpe enfrentava perdas diárias à cidade, né, de cerca de 5,3 milhões de reais por dia, das 700 mil euros por dia de prejuízo, segundo o Jinji Group. Né? Daí por isso que eles venderam para os chineses porque eles não aguentavam mais, o negócio estava falindo. Aí o chinês comprou uma empresa que estava falindo. A transição para métodos mais sustentáveis, por exemplo, fornos elétricos a arco, que utilizam sucata e emitem menos carbono, está em andamento essa transição, mas exigem altos investimentos. Será que a China vai segurar essa? O cenário indica declínio na capacidade de produção primária e uma reestruturação, né? Hoje já se fala no Reino Unido perder completamente a sua produção de aço virgem, algo inédito desde a Revolução Industrial, desde os primórdios da Revolução Industrial, lá por 1740. Hein? Veja, não faltam piadas. Hein? Veja, um trumpista manda jogar fora tudo que é feito na China. Um amigo dele chega na casa dele e encontra tudo na parte da frente da casa. Né? Tá jogando fora, ó, a geladeira, o fogão eletrodoméstico e várias coisas. Bom, ele entra, a casa tá vazia, não era para jogar fora, tava tudo lá dentro da casa. Bom, aí o amigo dele estava esperando a esposa voltar. Bom, ela entra nua, sem roupa, não era para mandar jogar fora tudo que era feito na China.
Os memes estão viralizando. Um outro meme mostra o Batman, o Hulk, o Capitão América numa linha de produção de ventiladores, de roupas, de tecido só de Homens-Aranha. Uma linha de produção de tecido só de Homens-Aranha, lá afiando, lá fazendo trabalho penoso lá. Você sabe, é preciso fazer a América great again, né? Se necessário, nós vamos convocar o Batman, o Hulk, o Capitão América, o Rambo, né? Veja, uma jornalista chinesa, a Olivia Yang, morou 6 anos no Brasil. Ela explica por que a China não vai arregar para os Estados Unidos, ao contrário de outros países. É uma resistência com estratégia e com mudança de fornecedor. Veja, só essa semana, o negócio da soja, 40 navios transportando 240 mil toneladas de soja brasileira foram comprados pela China. Pessoal, em pleno oceano, eles compram a carga que está no meio do oceano. Isso já representa 1/3 do consumo mensal da China. 40 navios de soja brasileira. Desde março, a China acelerou a troca do fornecimento de soja que vinha dos Estados Unidos e agora vai passar a ir do Brasil. Bom para o Brasil, bom para os produtores de soja brasileiros. O relato aí da Olivia Yang está nas manchetes da grande mídia. E ela está começando a ser simpática ao comércio chinês, hein? Isso foi ontem, nesse domingo, aí, dia 13, o bilionário setor de soja dos Estados Unidos se reuniu com Trump para pedir uma trégua aí nas tarifas contra a China, sob pena de decretarem falência. Comprando anualmente 15 bilhões de dólares da soja estadunidense, a China é o maior mercado do mundo para os exportadores de soja dos Estados Unidos. Veja, o produto é um verdadeiro pilar da economia agrícola norte-americana. São 500 mil produtores que agora vivem a incerteza diante da disputa com Pequim. E a Olivia ainda completa, veja, uma outra estratégia chinesa é a diversificação. Cortamos as importações de filmes americanos e abrimos portas para filmes brasileiros e de outros países. Quer dizer, então agora que não é só Hollywood que dá as cartas aí na indústria do entretenimento, hein? Se os Estados Unidos querem desacoplar, a China responde, desacoplar da China. Temos 5.000 anos de história, a mensagem é clara, a China não recua, mas também não briga por brigar, como é o hábito dos norte-americanos. O modo chinês é se adaptar, diversificar e fortalecer seus aliados. Como faz, aliás, parece até um pouco o Brasil, né, nesse ponto. Há uma certa semelhança, né, da política externa chinesa com a política do Brasil, que é um país, digamos, é um bebê, né, comparado com a China, né, pessoal? Bom, eu acho que canal Luz no Fim do Túnel, né, Helder Araújo aqui. Hoje é uma segunda-feira, dia 14 de abril. Bom, o vídeo está com 17 minutos. Pessoal, veja, eu nunca falei sobre isso. Você sabe qual que é a origem do chapéu de alumínio? Bom, a origem ela se perde lá no macartismo nos Estados Unidos. Mas veja, o conselheiro comercial de Donald Trump, o Peter Navarro, ele acaba de dizer aos americanos que o Vietnã é uma ameaça. Porque o Vietnã está indo bem. Qualquer país que vai bem é uma ameaça para os Estados Unidos. É assim que funciona. Vai bem, eles estão produzindo muitas coisas lá, hein? E numa qualidade, numa velocidade quase que chinesa, hein? O Vietnã, a China investiu bastante nas fábricas do Vietnã, né? O Vietnã socialista, continua aí o Peter Navarro, né? É essencialmente uma colônia da China comunista. Olha que lindo. 40 anos após, 50 anos após a Guerra Fria, de novo, estão falando em comunismo. Quando eu digo que os cabras estão afundando mais depressa com o Trump, olha, essa coisa não vai ficar bem, hein? E agora, aquela mendaz teoria racista lá, Yang, do perigo amarelo, hein? Já não está colando mais. Olha, o Lin Jian, representante oficial lá da China, ele disse, ó, pedimos ao governo dos Estados Unidos que pare de tratar os países da América Latina e do Caribe como seu próprio quintal. É porque hoje, acho que ontem, o Trump falou, a América Latina é o nosso quintal e nós vamos pegar o que é nosso. Ele falou isso. Veja, é hora dos Estados Unidos aceitarem que a América Latina tome suas próprias decisões, inclusive sobre o fortalecimento de laços mutuamente benéficos com a Rússia. Quem falou isso foi o Lin Jian, um chinês. Né? Por aí vocês veem que a aliança sino-russa é sólida. Né? E ao final de sua gestão, veja, agora eu vou trazer algumas notícias rápidas, né?
O Armínio Fraga, que foi ex-presidente do Banco Central, né? Bom, veja, ao final de sua gestão, o risco Brasil para os investidores atingia recorde negativo de 1.446 pontos. A dívida pública brasileira estava em 57% do PIB, quando ele deixou, o Banco Central deixou o Brasil, estava nesse nível. Lula recebeu uma taxa Selic, lá no primeiro governo do Lula, de 25%, juros reais de 13%. Recebeu uma inflação de 12%. Aí vai dizer, não, mas ele não tinha nada a ver com isso, quer dizer, o presidente do Banco Central não tem nada a ver com isso. E aí o Armínio voltou agora, não sei de onde que ele voltou, entende? Querendo congelar o salário mínimo por 6 anos. Senhor Armínio, nós queremos congelar o senhor. Entra lá na criogenia, lá espera 6 anos. Aquele negócio que o cara fica congelado e depois ele revive, né? Às vezes ele tem alguma doença mental que só vai poder ser curada daqui 6 anos, né? Não é assim, pessoal? Pessoal, olha essa, o mensalão do lixo. Veja, é o nome dado a um esquema de corrupção investigado em Santa Catarina. Foi revelado aí pela Operação Mensageiro. Consistia em pagar propinas a agentes públicos para vender licitações em contratos de serviços de coleta de lixo, limpeza urbana, esgoto. 15 prefeitos foram presos das cidades de Ibirama, Major Vieira, Três Barras, tudo cidade de Santa Catarina, Bela Vista do Toldo, Schroeder, esse tem o nome de alemão lá, só deve ter alemão lá, Massaranduba, Balneário Barra do Sul e outras. Os prefeitos presos são todos associados ao bolsonarismo. Quer dizer, isso aí faz o quê? Aumentar a polarização política. Eles começam a bater, falam, não, vocês são eleitores do Bolsonaro, será que é assim? Então você vê, não é só... Eu já falei várias vezes, você não tem um desenvolvimento industrial sem ter facilitadores, né? Será que não era melhor regularizar essa questão do lobby aí? Para não ficar todo mundo pagando propina aí e vai acabar preso, né? Pagar propina não pode. Agora, o lobby do pagamento de propina precisava ser regularizado no Brasil, né? Eu acho que é o único jeito. Porque senão, se você faz isso daí, você vai ser taxado de corrupto e não de lobista, que é muito mais bonito, ó, parece até lobo, né? Veja, bastou o Mercado Livre. Já comprei várias coisas lá, né? Inclusive uma manteigueira de pedra-sabão linda. Eu comprei, inclusive tinha um fundinho lá, não paguei nada. Uma coisa linda. Veja, o Mercado Livre anunciou que vai investir 34 bilhões de reais no Brasil. Os bolsonaristas começaram a boicotar. Como é que pode? Porque, segundo sua mentalidade, isso vai beneficiar Lula. Pelo amor de Deus, os caras se dizem patriotas. Veja, anda com a estrela de Davi no peito, né? Cuequinha dos Estados Unidos, boné maga. O boné maga que é fabricado na China, o boné maga. Assim não vai, pô. Precisa pensar no Brasil e não no Lula, no Bolsonaro, né? Amanhã eu estou trazendo um texto de uma das vozes mais sensatas dos nossos dias, né? Que é o Jeffrey Sachs. O Jeffrey Sachs. Eu vou falar amanhã, eu vou trazer esse texto. Estou trabalhando nesse texto, está quase pronto. Pessoal, para terminar o vídeo, veja, falar aqui sobre um tema que tem pululado aí nas redes, depois que houve aquele debate do Rubão com o Paulo Cogos, onde ele demoliu os argumentos todos do Paulo Cogos, que é um ANCAP, que é assessor parlamentar, né? Veja, o conservadorismo olavista, né, falar desse tema, a grosso modo é uma série de preconceitos, né, onde se mesclam a mentalidade revolucionária, o olavismo é revolucionário, os estrangeirismos forçados, por exemplo, tem marca o conservadorismo tipicamente britânico do Roger Scruton serve para o Brasil, né, um estrangeirismo isso aí, o neomacartismo atávico, né, o anticomunismo atávico, essa coisa de encontrar. Se não existir, ele inventa que existe, comunista embaixo da cama, né? Veja, tantas adaptações, né, do perennialismo lá, do René Guénon, do Fritjof Schuon, fora do contexto metafísico, né? Quer dizer, uma coisa confusa. Um conjunto extravagante de lendas urbanas, pessoal. Tipo assim, os Estados Unidos ganhou a guerra do Vietnã, né? Quer dizer, milhares de aviões saíram de lá com gastos... Enfim, saíram derrotados, né? Inclusive militarmente derrotados, não foi só na opinião pública. Isso é provado, né? Ou então, a outra lenda urbana, a Inquisição foi muito boazinha com os judeus, né?
Foi, claro que foi. Tanto é que eu estou aqui, né? Que meus antepassados vieram lá corridos lá na Península Ibérica, né? O KGB é onipresente. O KGB tá aqui, ó. Tá embaixo tá embaixo do meu piano aqui. Tá escondido aqui. Ah, a CIA nunca esteve aqui no Brasil. A CIA não tem nada a ver com o golpe militar de 64. Aqui não foi um golpe. E por aí vai um conjunto extravagante de lendas urbanas. Aí os olavistas vão dizer que tudo isso foi analisado, foi destrinchado, foi explicado nas aulas, artigos, palestras, debates, livros. Eu conheço todo esse material, pessoal. Mas os fatos são claros. Veja, você pode falar 10 horas sobre um tema e ad nauseam, quer dizer, até o ouvinte fica com náuseas, né? Porque o Olavo era inteligente, ninguém vai negar isso, mas ele era um tanto repetitivo, né? Bom, mas aquilo que fica é aquilo que conta, minha gente. Né? Aquilo que fica é aquilo que conta, né? Bom, eu tenho dito que o Trump é um patife e eu vou dar um exemplo entre dezenas. Vou te dar um exemplo. Veja, ele quer trazer a Rússia para o lado dos Estados Unidos, não é? Pelo puro interesse de isolar a China e separar a China da Rússia. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos seguem enviando loucamente armas e dinheiro para a Ucrânia. Quer dizer, se você parte do princípio de que os outros são todos uns completos trouxas, né, e que vão lamber a sua bunda, né, como o Trump falou, dificilmente você vai perceber que é você que é o trouxa na história. Bom, então vamos ver como é que vai ficar essa história, né, pessoal? Canal Luz no Fim do Túnel, Helder Araújo aqui, canal da mídia independente, da mídia alternativa, canal de livre comunicação e de livre expressão. E veja, para terminar, ainda vou dizer o seguinte: o Trump foi escolhido por sua capacidade de patifaria. Veja, ele é o Zelensky americano, né? O Gorbachev estadunidense. A missão do Trump, quero estar enganado, é levar os Estados Unidos para um túnel sem saída. Não é como o nosso túnel, hein? O nosso tem uma luz, né? Lá no final. Os Estados Unidos errou. Ele deveria seguir com a China e não contra a China, né? É possível que antes de voltar atrás, ele está adoecendo, hein? O problema é não poder depois se mover mais, né? Boa sorte. Pessoal, chegando até aqui, dá o like no nosso vídeo, faz um comentário, traz um seguidor para o canal, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel, hein? Maiores informações aí na descrição do vídeo. Pessoal, vou ficando por aqui, ficou com 27 minutos. Obrigado a todos, divulguem nas suas redes, traga um seguidor, verifique se você está seguindo, faz um comentário, ativa o sininho das notificações. Vamos ver se o YouTube vai deixar de considerar o nosso canal como nocivo, né, para as pessoas, e verifique que é um dos canais mais diferenciados e interessantes da internet brasileira e da língua portuguesa. Obrigado a todos os nossos ouvintes, onde quer que estejam. Até a próxima, pessoal!